Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios aqui em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa especial com as principais notícias que foram destaque no Brasil e no mundo, temas especiais. Estamos em época de pandemia e hoje vamos trazer um tema para você muito especial. E você que está em casa vai acompanhar, não vai mudar de canal, vai ficar ligadinho, porque a tampa da chaleira hoje vai voar. Vamos falar da pobreza extrema no mundo. Infelizmente, por conta da pandemia, a pobreza aumentou consideravelmente no Brasil e no mundo. E nós do programa Chutando Balde não podemos ficar inertes a isso. Trazemos à luz da mídia matérias, histórias sobre a pobreza no Brasil e no mundo todo. Bom, queria agradecer já de primeiramente nosso apoio cultural, que é a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, você que precisa proteger o seu veículo, você vai entrar em contato. Roubo, furto, colisão, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, queda de árvore, cobre tudo. Moto, carro e caminhão, no Brasil todo, tá? A PVS é a maior da América Latina. É só entrar em contato através do site ou através do telefone que passa aí na sua tela. A PVS, a maior da América Latina. Infelizmente, a pobreza atinge níveis alarmantes. A América Latina é a mais afetada. Porque infelizmente não somos da prateleira de cima. Somos um povo frágil que devido à pandemia ficou mais empobrecido. E isso afeta principalmente as nossas crianças. Olhem essa imagem. Começamos o programa com esse lixão. Você que come bem, que se alimenta, que faz todas as refeições. Viajem comigo à antessala do inferno, a pobreza extrema. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. A pobreza na América Latina aumentou em 2020 e atingiu os níveis mais altos dos últimos 12 anos, alcançando 33,7% da população total da região. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o motivo foi a crise causada pela Covid-19. O organismo subordinado à ONU, conhecido pela sigla CEPAL, informou em um relatório que, como consequência da aguda crise econômica derivada da pandemia, a pobreza atingiu 209 milhões de pessoas. A população total da região é de 654 milhões. A crise causou uma queda de 7,7% no Produto Interno Bruto de 2020 na América Latina. O PIB é um indicador da atividade econômica. Já a pobreza extrema afetou 78 milhões de pessoas. Com mais de 635 mil óbitos ligados à Covid-19, a América Latina é a segunda região mais atingida pelo coronavírus no mundo, atrás da Europa. 209 milhões de pessoas atingidas, sem ter o que comer. Pergunto a você de casa. Essa gravata tá me apertando, eu vou tirar. Isso me revolta! Isso me revolta! Quantas crianças vão morrer de fome? Quantas crianças vão ser vilipendiadas, maltratadas, humilhadas e não ter o café da manhã? Eu queria saber de você que é abastado, que tem dinheiro, se você se sente bem ao saber que em algum lugar do mundo existem bebês passando fome. É de embrulhar o estômago. É de deixar qualquer um com os nervos à flor da pele. E por mais que hajam pessoas boas que ajudem,
que tomem iniciativas, que colaborem. As pessoas continuam passando fome. Aonde vamos parar? Brasil, reflitam comigo, viajem comigo à antessala do inferno, porque a pior coisa do mundo para um pai e para uma mãe é ver o seu filho passar fome. É ver o seu filho sem ter o que comer. Isto é vergonhoso, é inadmissível. Desculpem todo esse acaloramento, toda essa comoção, mas não podemos ficar inerte a estas coisas que nos deixam maus como sociedade. Se você quiser acompanhar o programa também pelas redes sociais, só entrar no Instagram, @PedroPauloReality, se inscrever, seguir a página. Facebook é a mesma coisa. Canal do YouTube, King Reality Show, tem todos os vídeos, todas as matérias. Você pode acompanhar o programa. Pessoal, peço a vocês alguns minutos da sua atenção. Isso não acontece só no Brasil, mas no mundo todo. E nós da América Latina, da Argentina, países que são frágeis com essa pandemia do Covid-19, ficam mais pobres ainda. A pandemia faz a miséria disparar na Argentina, em Buenos Aires. Põe no peito, Rodrigo Braga! A pandemia fez a miséria disparar na Argentina. Com a crise, Daisy disse que aumentou fortemente o número de pessoas que atendem em uma cozinha comunitária na província de Buenos Aires. Antes trabalhávamos com 70, 80 porções. Agora, com a pandemia, aumentou com 450, 500 ao meio-dia e à noite mais de 350, 400 porções. No país vizinho, em recessão desde 2018, a pobreza atingiu 42% dos 45 milhões de argentinos em 2020. Se tem cozinha comunitária, eu vou para lá para que não falte a meus filhos. Vamos para almoçar, vamos para fazer um lanche. Aproximadamente 40% da população argentina vive da economia informal. A crise econômica se reflete na piora de indicadores sociais. Em meio à pobreza e à ausência do Estado, a violência e o crime se expandem. Em muitas regiões da periferia da capital argentina, praticamente não há serviços básicos como saúde, energia elétrica e, principalmente, esgoto e água potável. Vocês viram aí como vivem os argentinos, nossos irmãos que também padecem desse mal, a pobreza extrema. E, infelizmente, caminhamos a passos largos para o inferno, porque não há inferno maior do que ver um filho passando fome. Trago a vocês, à luz da mídia, situações e casos que acontecem corriqueiramente, que são coisas que todos os dias os pais e as mães dessas crianças, desses seres humanos, adultos também, ficam preocupados aonde vão ter uma refeição digna. Queria agradecer você, governador, prefeito, prefeita, que tiveram um bom prato na sua cidade. Continue com esse projeto maravilhoso, porque esse projeto de Bom Prato alimenta milhares e milhares de famílias em todo o Brasil. Para as pessoas que não precisam, parece que é uma coisa normal, é uma coisa comum, mas não é. É uma prestação de serviço essencial à vida humana. O ser humano, ele precisa ter uma alimentação digna para sobreviver e ter esperança de dias melhores. Olha, queria agradecer nosso apoio cultural,
A PVS, a maior da América Latina, tá? Você que tem carro, moto, caminhão, precisa de uma proteção para o seu veículo, você não vai deixar de entrar em contato através do site. Cobre furto, roubo, colisão, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento. Comprou aquele caminhão novo, tem aquela moto nova ou usada, aquele bem que você quer, que precisa para o seu transporte, entre em contato com a PVS, através do site ou do telefone que passa aí na sua tela. A PVS, a maior da América Latina. A pobreza no Brasil! A pobreza no Brasil atinge índices lamentáveis. Estamos em 2021, mas desde 2017, os níveis da pobreza extrema aumentam cada vez mais. Por isso eu digo para você, aonde vamos parar? Rodrigo Braga, põe no pente aí, põe no pente. O número de pessoas em situação de pobreza no Brasil subiu de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017. Os dados foram publicados pelo IBGE, baseados em parâmetros do Banco Mundial. A proporção de pessoas pobres no Brasil era de 25,7% da população em 2016 e subiu para 26,5% em 2017. O número de pobres no Brasil supera a população total de países como Colômbia, Argentina ou Espanha. Quase metade dos pobres está na região Nordeste, onde esse percentual chega a 44,8% da população. O Banco Mundial considera em situação de pobreza os cidadãos que sobrevivem com até 5,5 dólares por dia, ou menos de R$ 406 por mês. Segundo o IBGE, as pessoas em situação de pobreza extrema, caracterizada por viver com menos de $1,90 ao dia, passaram de 13,5 milhões em 2016 a 15,2 milhões em 2017, ou seja, 7,7% da população. O estudo aponta a taxa de desemprego ainda alta como fator determinante para o aumento da pobreza. O nível de desigualdade no Brasil também segue elevado. Em 2017, os 10% mais ricos ganharam 17,6 vezes mais que os 40% mais pobres. E o engraçado é que os mais ricos ficam mais poderosos e os pobres e miseráveis aumentam cada vez mais. Por quê? Vivemos em condições tão desumanas. Trago à luz da mídia essa matéria que não é nada confortável para você assistir. Eu sei disso. Só que precisamos ficar bem informados de como vive a nossa sociedade. Muitas vezes, por conta do capitalismo, por conta da vida corrida, do trabalho, do ganhar o pão, esquecemos do nosso vizinho, da pessoa que está do nosso lado, ou dos pequeninos que passam fome. Ou dos pequeninos que passam fome. Olha, não sei o que você faz, não sei aonde você trabalha, não sei o seu poder aquisitivo, não estou te julgando. Mas se você puder, durante a sua vida adulta, e você tiver condições, eu sei que vivemos uma pandemia que está devastando o mundo, acabando com a economia. Mas se você tiver condições de ajudar alguém passando fome, não hesite em fazer o bem. Porque Deus, nosso Senhor, vai te abençoar. Precisamos olhar para a sociedade como irmãos que somos. No Brasil, desde 2017, já vemos que
que estamos na miséria e temos mais miseráveis. Durante a pandemia, a fome aumenta no Brasil. Infelizmente, a pandemia trouxe mais fome e mais miséria. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Nas barracas de distribuição de alimentos para moradores de rua em cidades brasileiras, cada vez mais surgem necessitados e as filas não param de crescer. A fome está avançando junto com a pandemia, que não dá trégua. No centro de São Paulo, cerca de 300 pessoas aguardavam por um prato de comida. Então, para não pedir, eu vim pegar aqui, que é do governo mesmo, é do povo, né? A Cruz Vermelha de São Paulo, que distribui 2.000 cestas básicas por dia, relata uma queda nas doações em dinheiro de quase 100%. Em 2020, a Ação da Cidadania distribuía entre 80.000 e 100.000 cestas por mês em todo o Brasil. Este ano distribui entre 8 e 10.000. A pandemia também levou a uma mudança no perfil das pessoas que precisam de ajuda. Chegaram a ter famílias na rua, um cenário muito diferente da população que era constituída até então, né? Predominantemente por homens, perto de 80% homens, e agora a gente tem um retrato de famílias. A pandemia de Covid-19 levou ao empobrecimento da população brasileira. A crise sanitária acentuou uma tendência dos últimos 6 anos no país, grande produtor mundial de alimentos. Em meados de 2020, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, alertou que o país caminhava a passos largos para retornar ao mapa mundial da fome. O Brasil havia saído em 2014 da lista, que inclui as nações com mais de 5% da população em extrema pobreza. Em pesquisa realizada em novembro, a Fundação Getúlio Vargas constatou que quase 1/3 da população sofre de insegurança alimentar. Vocês viram na matéria ela falar segurança alimentar. Insegurança alimentar. Você não sabe como vai se alimentar no outro dia. Isso provoca danos psicológicos, psiquiátricos numa pessoa para a vida inteira. Fico revoltado, indignado. Vamos dar as mãos, sociedade. Eu vim da periferia. Eu conheço a fome. Conheço as precariedades. Conheço as incertezas da terra. Não sou filho de papai. Mas não critico quem seja. Porque nem todos temos a mesma sorte. Nem todos nascemos em berço de ouro, mas podemos sim fazer a diferença se estivermos unidos na mesma força. Olha, você de casa que acompanha o programa, quiser seguir nas redes sociais, no Instagram, pode seguir lá, Pedro Paulo Reality, ou no Facebook, a mesma coisa, ou através do canal do YouTube, King Reality. Tem todas as matérias especiais do programa Chutando o Balde. Eu e Rodrigo Braga aqui proporcionando para você muitas matérias. Você pode assistir através da Demais TV, Soul TV, Rede Caxias, TV Aberta São Paulo, todas as plataformas digitais. Estamos com você para prestar um serviço de informação. Uma informação séria, uma informação prestativa, que não é leviana. Queria agradecer mais uma vez nosso apoio cultural, a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, precisa proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, incêndio, alagamento, queda de árvore, danos a terceiros, tem tudo. Tem serviço para o seu cachorro, assistência pet, assistência funerária, tudo o que você precisar. É só entrar em contato através do site ou através do telefone que passa aí na sua tela. A PVS, a maior da América Latina. O Brasil passa fome!
No Nordeste não é diferente. Famílias inteiras passando fome. Uma família com 7 pessoas em Alagoas vive em extrema pobreza. Põe no pente, Rodrigo Braga. Estamos aqui no povoado de Serrinha, onde se encontra uma mãe de família que está passando dificuldade e a gente estamos aqui filmando a casa dela aqui para ver se as autoridades têm dó dessa pessoa e vêm nos ajudar aqui. Povoado de Serrinha, município de São José da Tapera, Alagoas, onde vai para a rede social e o pessoal ajudar essa mãe de família que está precisando muito da ajuda de vocês, amigos. Veja a situação da casa dela, como é que é aí. Vou entrar aqui na casa dela para vocês verem aí como é que é. Oh, meu Deus. Eita. Ela vive em situação difícil. O pessoal que vê esse vídeo aqui nos ajuda essa pessoa para que tenha mais uma dignidade morando num barraco de lona, rapaz. Situação feia aqui. A gente vê que a mãe de família não merece isso aí não, porque isso aí é falta de governo, falta de uma política pública para que possa melhorar a situação. Pronto. Essa história, mais uma vez, da a nossa amiga aqui, que está passando por dificuldade. Como é o nome da sua mãe? Jailson, aqui do povoado de Serrinha, onde se encontra. É uma grande dificuldade aqui. O pessoal que vai ver esse vídeo aí, que nos ajude, que dê uma força aí, pessoal dos comércios, pessoal que é empresário, que possa ajudar essa família a conseguir uma casa própria para morar, porque a situação não está boa aqui no povoado de Serrinha, município de Itapera, aqui em São José de Tapera, Alagoas. Nós pedimos às autoridades, à prefeitura, vereadores, pessoal que está no poder, que ajude aqui a construir a casa dessa pessoa aqui, a Jailza, que passa por grande dificuldade, tem 6 filhos, e ela vem passando grande dificuldade em sua vida. Isso é o retrato fiel do Brasil. A casa dessa mulher é o retrato fiel do Brasil. O Brasil não é, infelizmente, só as belezas do Rio de Janeiro, das praias, do nosso litoral nordestino. Também tem o povo que passa fome. Também tem o povo sofrido, que não ganham nem para comer. Por isso eu digo para você, precisamos olhar mais pela nossa nação. E agora, histórias de fome no Brasil. Põe no peito, Rodrigo Braga! El derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça, comia todo bicho que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. 800 milhões de pessoas ainda continuam passando fome no mundo. Estão concentradas na Ásia, mais da metade delas, e na África. A Europa, hoje, tem uma situação de volta da fome tradicional pela crise que está passando na Europa. O americano, infelizmente, tem bolsões de pobreza extrema, principalmente na população negra nos estados do sul. O Brasil sempre teve as desigualdades sociais, continua tendo, é um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, durante muito tempo, isso foi apenas um fenômeno natural.
A fome está diretamente ligada com a propriedade da terra no Brasil. E a primeira lei de terras criada aqui foi criada para não deixar que os pobres e os escravos tivessem acesso à terra. A terra ela é fundamental para a autonomia política das famílias agricultoras. Sem terra, sem água, sem semente, sem conhecimento, era a vida de sofrimento que muitas famílias vivenciaram no passado. O combate à fome ou a promoção da segurança alimentar que nós falamos hoje é política de Estado e tem que ser. Eu acho que é um dos exemplos mais bem-sucedido de política pública que nós temos até hoje na história da fome. Vocês viram como o Brasil tem problemas sistêmicos de fome? Então, quando você vê aquela pessoa pedindo alimento, se coloque no lugar dela. Porque nós temos que viver de acordo com uma igualdade social. Eu não acho que devemos ter diferença entre pretos, pardos, brancos, chineses, japoneses ou qualquer outro tipo de pessoa. Devemos viver numa sociedade igual, aonde ricos, pobres, classe média, pessoas abastadas ou não, tenham a sua alimentação digna. É o mínimo, Brasil! É o mínimo. E esse programa especial foi para tocar o seu coração e pedir para você encarecidamente, se você puder, ajude, lute por essas pessoas, porque muitas delas não têm mais força para lutar. E se continuarmos assim, aonde vamos parar? É isso que eu te pergunto. Gostaria de agradecer a todos. Esse foi mais um programa especial Chutando o Balde. Deus abençoe. Fiquem com Deus.